Olá pessoal, uma boa noite ou bom dia para você que está assistindo esse vídeo. Quero desde já mandar um grande abraço para nossa turma Shalom Adonai e dizer que estou com muita saudade de estar com vocês. Não vemos a hora de estarmos juntos novamente numa sala de aula para podermos estar ensinando e também aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Mas por enquanto, por questões de segurança, e devemos ser vigilantes nesse sentido, estamos continuando com nossas aulas através do nosso YouTube, do canal da nossa igreja, e queremos aqui hoje começar um novo trimestre com muito entusiasmo, com muita alegria. O nosso trimestre ele vai falar sobre a Bíblia e a ciência. É o tema da nossa lição, é o tema geral da nossa lição. É uma revista que está disponível no site da CPAD. Nós estaremos colocando o link desse site no grupo dos nossos adolescentes para que vocês possam estar baixando, é gratuito, e também acompanhando as lições através dessa revista digital, ok? E nossa primeira lição, ela fala sobre a Bíblia descobre a ciência. E o texto base para essa nossa primeira lição se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 17. Vamos ler rapidamente estes versículos em 2 Timóteo, que diz assim: E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição, mas os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que foste assegurado, sabendo de quem as tens aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, para que nós possamos começarmos a entender melhor o que vamos conversar nesse trimestre, nesse novo trimestre que se inicia, primeiro que nós possamos tentar entender o que é ciência. Uma primeira questão assim que nós podemos colocar, o que vem a ser a ciência? A ciência é um acúmulo de conhecimento, é um corpo de conhecimento, e é uma coisa que é natural. Existe a ciência natural, que é o conhecimento humano. O ser humano, dotado por Deus de inteligência, de razão, intelecto, ele busca o conhecimento, ele agrega conhecimento, e conforme vão se passando as gerações e as eras, esse conhecimento vai se acumulando e o homem vai tendo cada vez mais conhecimento natural. Só que esse termo ciência que nós queremos abordar nessas lições é a ciência sistemática, é uma ciência com método. E essa ciência, ela não é basicamente uma ciência natural, mas é uma ciência que ela verdadeiramente começou a ter um método para que se alcance a verdade das coisas. É um método para que possamos entender o funcionamento daquilo que existe, daquilo que é visível, daquilo que nós podemos tocar, apalpar. Então, para que nós pudéssemos entender a causa das coisas, é que foi feito essa ciência sistemática, sistematizada, que é diferente um pouco da ciência natural. E é sobre essa ciência que nós queremos conversar, e dando exemplos para que não fique muito teórico, é a questão da tecnologia, o médico, o astrônomo. Aí muitas crianças às vezes sonham em ser um astronauta, sonha em ser um engenheiro. Tudo isso está dentro do campo da ciência. E nós acabamos entendendo como cientista, somente aqueles que às vezes estão no laboratório de química, mas não toda pessoa que busca um conhecimento específico em algo, ele de certa forma é um cientista. Tem ciência da religião, ciência política e por aí vai. E entendendo o que é esta ciência, a segunda questão que nós podemos colocar é: a Bíblia e a ciência são inimigas, ou seja, elas são contraditórias, elas se opõem entre si? Não, a resposta é não,
Por quê? Porque, primeiro, que a Bíblia ela não é um livro que se propõe a querer comprovar coisas cientificamente, nem historicamente, mas é um livro verdadeiro. Então ele tem histórias e faz parte da história da humanidade, narra histórias, fatos históricos e também traz questões científicas que em muito tempo os cientistas, a comunidade científica não sabia, não entendia, mas que a Bíblia já vinha narrando, já vinha trazendo, né, já há muito tempo, até porque foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Então, a resposta é não. A Bíblia ela não é inimiga da ciência e a verdade é que a ciência feita por pessoas honestas, pessoas que não têm aquele sentimento ruim ou que não estão dispostos a querer desmentir ou comprovar que a Bíblia é mentirosa, na verdade a ciência ela acaba comprovando que a Bíblia realmente tem razão, que a Bíblia realmente é um livro verdadeiro. E a outra questão que nós podemos abordar nesse sentido, entendendo que a Bíblia e a ciência elas não são inimigas, a Bíblia é infalível, ponto. Isso é uma afirmação. A Bíblia ela é inerrante, ela é infalível. E a ciência? Podemos dizer a mesma coisa em relação à ciência? A ciência ela é infalível? A ciência ela não comete erros? Aí também não. A resposta é não. Diferentemente da Bíblia, que é a palavra de Deus, que apesar de ter sido escrita por homens, ela recebe a inspiração divina por meio do Espírito Santo para que estas palavras elas pudessem ser reveladas para nós, para que o caráter de Deus, a vontade de Deus pudesse ser revelado para nós. Isso não acontece com a ciência. A ciência é fruto do conhecimento humano, que é dado por Deus, sim, mas o produto da ciência não é resultado de uma inspiração divina, assim como é a palavra de Deus. Nós vemos a revelação de Deus natural, que é a natureza, né, as coisas criadas, e temos a revelação especial, que é a palavra de Deus, que é as Escrituras Sagradas. Isso nós temos convicção de que é real, de que é verdadeiro, de que é infalível. Porém, a ciência ela pode estar certa, em alguns casos, como pode não estar. Agora, isso desmerece a ciência, isso faz com que nós olhemos a ciência com um olhar negativo, né, desmerecendo, desconsiderando? Não, de forma nenhuma. A ciência ela pode ser uma grande aliada dentro da pesquisa bíblica, né, nas questões de, como eu posso dizer, arqueologia bíblica, que é uma ciência e que ajuda muito nas pesquisas bíblicas e também no nosso dia a dia, como por exemplo o fato de eu estar transmitindo esta aula para você através, né, de meios de comunicação, é resultado do avanço tecnológico, ou seja, da ciência, algo muito positivo que a ciência nos oferece, que num ambiente de dificuldade ou de impossibilidade de estarmos juntos, a ciência nos dá condições de estarmos aqui compartilhando conhecimento. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Então nós não temos que encarar a ciência como uma inimiga ou como algo ruim. É claro que quando a ciência se propõe a querer desmentir ou provar que a Bíblia está errada, como por exemplo na teoria da evolução ou na teoria da origem de todas as coisas, dizendo que o mundo veio de uma explosão e não coloca Deus como o agente principal, o criador de todas as coisas, aí sim nós não podemos acreditar ou considerar que a ciência esteja correta nesse sentido. Então, esta como uma aula inaugural é uma proposta que nós temos para esse trimestre, para que nós possamos nos aprofundar nesses temas: Bíblia, ciência, conhecimento humano, palavra de Deus. E, mais uma vez, aqui como disse na nossa leitura bíblica inicial em Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, que diz que toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus. Só isso para nós, como pessoas de fé, já é suficiente para que nós possamos crer na palavra de Deus e entender que sim, a ciência ela é dada, né, por Deus, porque Deus deu conhecimento, deu inteligência, deu ao homem a capacidade de estudar, de criar, né, e também entender que alguns homens, né, movidos pela ganância, movidos por interesses próprios, podem produzir através da ciência coisas ruins, como por exemplo armas, bombas
e muitos outros exemplos que nós podíamos dar em relação ao mau uso da ciência. Então, Deus abençoe vocês. Vamos buscar cada vez mais o conhecimento tanto da palavra de Deus, como também o conhecimento científico para que ele possa ser usado de maneira positiva, maneira correta e que venha a ajudar e abençoar as pessoas de uma forma geral, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham um bom proveito dessa aula e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.